E aí, pessoal? Essa nova forma da FIFA levar as coisas, sobretudo da FIFA cobrar, isso tem acontecido com o Cruzeiro, que perdeu pontos, inclusive, tem acontecido também com outros clubes brasileiros, pode favorecer o Grêmio, sim. E não é favorecer, né? É colocar dentro da realidade, da normalidade dos fatos. E é sobre isso que nós vamos conversar a partir de agora aqui no César Cidade Dias, falando de Grêmio, papo de gremista para gremista. Hoje chegamos a 23 mil seguidores, o que nos deixa muito feliz, empolgado até com essa participação e com a forma como vocês estão contribuindo também para essas discussões sobre o Grêmio, que sempre nos tem aí um maior carinho. Gente, o Al Ittihad contratou o Marcelo Groy. Lembram dessa, quando tiraram o Groy daqui? Pois é, e ali pagaram 2,7 milhões de euros. 2,7 milhões de euros. Só que o Al Ittihad não compareceu no caixa. Pagou uma parte e parou. E aí se começa a cobrar, e uma das situações que se tem pedido para acelerar é lá na FIFA, que tem sido muito breve, muito célere com as questões envolvendo os jogadores, mas que em determinados momentos trata essa relação entre clubes de segundo tempo, assim, quase como talvez a gente vá lá e vai olhar. E o Grêmio, desde o ano passado, começou a pressionar. E a partir da pandemia, o Grêmio passou a pressionar muito mais, utilizando inclusive advogados para vem cá. E aí, como é que é essa história? E é verdade, como é que é essa história? Porque tá muito fácil. Chega, o Grêmio levou 15 anos para receber o Vitor lá, 15 anos é modo de dizer, levou 6, 7 anos para receber o Vitor, que foi contratado, o Atlético contratou o Grêmio. Que loucura é essa? O Grêmio tem ainda 1,3 milhão de euros para receber, o que nesse momento é 6 milhões. 6 milhões ajuda demais nesse momento. Então, como é que vai fazer? E aí é preciso que se tenha essa pressão. E aí a informação é essa. O Grêmio no ano passado já tinha feito um pedido, não tem um recurso técnico, assim, como os advogados gostam de falar, não tem um recurso, algo desse jeito. Tem a pressão. Só que, na verdade, nesse momento, se tem que ter a pressão, por quê? Porque precisa ter um mínimo de coerência entre essas relações entre clubes, não pode fazer simplesmente um calote internacional como o que esse Al Ittihad está fazendo com o clube. Não pode fazer isso. Então a expectativa em cima dessa pressão e da possibilidade de conversar e também dessa nova forma da FIFA começar a proceder, que o Grêmio tenha que receber o quanto antes. E nesse momento seria um belo dinheiro. Não só o Grêmio tem algumas, a gente fala sempre aqui no canal, algumas possibilidades, como uma venda aí do Douglas Costa, uma venda do TT, uma venda do próprio, desses jogadores que o Grêmio vendeu aí há algum tempo, que tem direito à formação, só que quando tem alguém que deve, que comprou lá, isso é mais líquido e certo do que propriamente a venda de um ex-jogador. E é isso que o Grêmio está contando. Não pode contar com dinheiro amanhã? Claro que não, mas não pode deixar passar em vão essa situação. Então, imagina só, já tiraram o Groy daqui, que incomodou muito a gente, porque o Groy era um ídolo, o Groy estava 19 anos no clube, participou lá da Batalha dos Aflitos, fez a maior defesa da história, uma das maiores defesas da história do futebol na Libertadores de 17, foi campeão em 16, é querido por todos aqui. Aí vem, fez uma bela proposta para ele tá lá, tá fazendo a vida dele, tá tudo certo, só que não pagou. E se não pagou, tem que pagar. E a FIFA tem que ir lá e tem que dizer o seguinte, gente, e aí? Senão é fácil demais. E me parece que essa é um novo procedimento. Então que bom que o Grêmio começa a se movimentar também para cobrar lá. Porque se não fizer isso, fica fácil. E isso a gente não pode permitir. 1 milhão e 300, chega a um valor importante aí, perto de 6 milhões, bota no caixa agora, ajuda bastante, é isso aí que tem que fazer. Porque se não fizer isso, fica fácil e isso a gente não pode permitir. Ou, na próxima venda, diz o seguinte, deposita antes, depois eu te entrego um dos melhores goleiros da história do nosso tricolor. César Cidade Dias, falando de Grêmio aqui no YouTube. Papo de gremista para gremista, vamos cobrar os caras, gente.